Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação de todos. Bom dia, Gustavo, Ana Karina, Rodrigo, Thiago. Muito bom estar com vocês todos aqui. Eu vou falar um pouquinho do Next, até porque assim, você falou muito do Bradesco, né? O Next é uma empresa independente. O Bradesco é hoje o único investidor, mas ele tem exatamente essa visão de ser um investidor. Nada impede para frente que venha um sócio financeiro, um sócio estratégico. O Next tem vida própria e essa é a ideia, né? Essa questão da independência corporativa é um ponto fundamental do Next e foi assim que a gente chegou já e estamos em vias de atingir 5 milhões de clientes, coisa de alguns poucos dias. Temos uma experiência de banking incrível, fantástica, não dito por nós, dito pelo nosso NPS, que é uma forma de a gente poder medir o que o cliente mesmo acha, né? Enfim, e já num conceito mais de plataforma, eu vou falar um pouquinho disso aqui em breve, a gente já tem comércio eletrônico, vamos expandir isso daqui em marketplace, uma convergência de mídia, numa parceria com a Disney, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas, falando um pouco dessa questão dos novos rumos da competição financeira, acho que é interessante é o seguinte, talvez há pouco tempo atrás, né, 3, 4 anos atrás, se você fosse falar de mercado financeiro, você falaria essencialmente que não sei, era composto por essencialmente 5 grandes bancos, né? Então você tinha lá Bradesco, Itaú, dos privados nacionais, o Santander, Banco do Brasil e Caixa, e você tinha alguns players de nicho, como BMG ou BTG, que estão aqui, né? Mas, enfim, esse era o mercado, né? Para a gente comparar com o que a gente tem hoje, se você pegar um cliente de banco digital, de conta de pagamento digital, ele tem, em média, 4 a 5 contas abertas, né? Então, só isso aqui já mostra um pouco quanto mudou. Se você pegar para pensar do lado do Pix, a Pix acabou de fazer 6 meses, tem 747 instituições que aderiram ao Pix. Então, isso mostra quanto mudou e quão rapidamente mudou, né? Então, na nossa forma de ver aqui no Next, o que a gente vê é o seguinte, quer dizer, dentro desse novo momento, o que vai te diferenciar? Primeiro, é um foco visceral no cliente, aquele negócio que você vê em empresas como a Amazon, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente acabou de fazer o lançamento há mais ou menos 2 semanas do WhatsApp Pay, né, no Next. E eu sei que isso daqui, enfim, uma série de outras instituições, algumas grandes até, enfim, algumas muito próximas nossas, eu sei que isso aqui levou a muita discussão, né, porque, poxa, você está, de certa forma, abrindo as portas aí para um potencial grande concorrente, né, no fundo é o Facebook ali atrás. Eu posso dizer o seguinte, no Next essa discussão não durou 1 minuto, né? Quando a gente teve a oportunidade de aderir ao WhatsApp, a gente abraçou esse negócio na mesma hora, porque no fundo é uma forma de pensar o seguinte, como é que a gente pode oferecer o melhor para o nosso cliente? Se isso aqui vai ter adesão, que se espera ou não, é outra questão. O que a gente não pode é limitar a experiência do cliente. Então, no fundo, assim, o que vai te diferenciar é esse foco no cliente para que você venha a prover uma experiência que seja incrível, né? Aquela experiência que seja fantástica, que te ajude a pensar no cliente, não é mais aquela visão de produto, é a visão de fato de você ter experiência, você oferecer o que fizer mais sentido no momento certo e da melhor forma. Isso daqui também leva a uma questão que, assim, hoje nós estamos na era da personalização, né? Já foi o tempo lá, você falou do Bradesco, no próprio Bradesco falava assim que lá atrás se trabalhava com a Dona Maria, da Sadia a Dona Maria, né? Depois de um tempo passou a fase da segmentação, né? Tinha o private, enfim, outros segmentos, né? Aí depois de um tempo passou para a da clusterização. Você fazia personas, aqueles grupos que tinham afinidade, que eram pessoas que você podia oferecer. Hoje, a forma da gente trabalhar é a personalização. A gente tem que pensar exatamente o que o cliente está fazendo, o que ele quer naquele momento, quais são as necessidades que ele saiba ou que ele talvez nem saiba, né? A outra questão, eu cheguei a mencionar um pouquinho, assim, é que a gente está na era das plataformas, né? Então, está deixando de existir aquela separação entre o mercado financeiro, o varejo, ou a mídia. Acho que o maior exemplo aqui não é nem alguns bancos aí que estão deixando o prenome banco, né, de existir, mas o maior exemplo é a Via Varejo, que tirou o varejo do nome, né, porque eles também estão entrando nessa questão digital, né? Então, você tem que deixar de pensar que você é um banco e passar a pensar que você é uma plataforma onde você pode oferecer, por exemplo, marketplace, que é uma coisa que a gente está fazendo, e você tem uma série de outras formas de atingir o cliente e tocar a vida dele. E, por fim, considerando principalmente o Brasil, a nossa realidade brasileira, quem vencer essa nova competição, quem também investir muito em educação financeira e conseguir saber levar para o cliente uma forma dele entender o que ele precisa, o que você tem a oferecer, de uma forma que ele possa cuidar melhor das suas finanças. Um pouco dessa tua trajetória
e o que vocês estão pensando. Acho que essa questão que você falou da desintermediação, da gente estar mais no processo de parcerias do que de competição, acho que isso é também algo que vale a pena a gente voltar nesse tema. Acho que é um parênteses rápido que eu faço. Eu me lembro quando a gente lançou o SPB lá atrás, provavelmente alguns não estavam nesse mercado ainda, mas eu lembro que assim, os bancos, a gente se juntava, a gente estava morrendo de medo do que viria de volume, né? Então, talvez alguns vão lembrar, a gente começou assim, olha, a TED mínima vai ser R$ 500 mil. Mas quantas TEDs tem? Tomara que não tenha nenhuma, porque a gente não sabe se vai aguentar, né? E aí o processo foi caindo, caindo. Eu acho que TED, o limite mínimo zero, acho que só apareceu 10 anos depois da gente ter lançado o SPB, né, o sistema financeiro inteiro. E o curioso é o impacto do Pix. Em menos de 6 meses já passou a ser o principal meio de pagamento do Brasil. É impensável a velocidade com que as coisas ocorrem em comparação com o que era há 20 anos. Ou você tem capacidade de reagir muito rápido, a hora que você viu já foi, né? Aí o Kurt representando o Beats, né? O Beats faz o movimento que me parece um movimento contrário, né? Sai começa com uma carteira digital e vai agregando novos serviços não financeiros, né? Como que se dá essa mistura, essa integração entre produtos e serviços financeiros e não financeiros? O que isso gera de benefício para as pessoas? E já dá para entender como que essa grande plataforma ela impacta na experiência do consumidor consequentemente, no desenvolvimento do negócio? Ótima pergunta, Danilo. Assim, eu estava ouvindo o Fred falar, assim, muitas das coisas que a gente acredita em coisas que, no fundo, apesar da gente ter nascido a partir, né, um dos racionais foi um pouco do porque o Bradesco, de fato, acaba tendo uma forma de alavancar a partir de serviços financeiros, sem dúvida, né? Mas a gente também tem convicção que, no fundo, o que move a pessoa a mexer ou a querer, né, ter uma solução de carteira são, no fundo, muitos outros objetivos, né? O Fred citou dois aqui, na verdade, é a reforma do banheiro da vendedora, ou é uma situação de uma troca do próprio caminhoneiro que quer trocar o caminhão, ou tem um objetivo ali. E generalizando mais ainda, né? Uma viagem que eu quero fazer, aliás, nessa pandemia ainda mais, né? É, ou o meu carro que eu quero trocar. Então, no fundo, o que a gente percebe também é que a necessidade da transação financeira ela tem que ser, obviamente, segura, garantida e etc., mas quase que invisível, e que isso seja uma forma de atuar. Quer dizer, eu brinco até, ninguém acorda de manhã querendo fazer uma TED, tá certo? O cara acorda querendo fazer algo que a TED viabiliza. E, portanto, o sistema financeiro, eu acho que ele vai se encaixando muito nisso. E a gente no BITS tem muito essa cabeça, né? No fundo, né, essa integração ou as finanças estarem muito mais parte de todas as jornadas das pessoas, né? Eu acho que é um movimento que veio para ficar. Não é tanto assim, a tecnologia eu acho que acelerou brutalmente essa questão. A gente sempre no banco ofereceu serviços financeiros dentro dessas jornadas. Vou dar um exemplo aqui. A gente vende seguros, por exemplo, como uma dentro de uma jornada de venda do varejo de uma geladeira nova, né? A gente vende garantia estendida há muitos anos, né? E está embutido dentro, vamos dizer assim, da jornada de venda de um vendedor do varejo, né? Pegando um exemplo dele, ou via correspondente bancário, muitos serviços, né? Só que a tecnologia fez uma coisa muito boa para os bancos, quer dizer, não é o distribuidor hoje, como o Fred bem falou, um distribuidor do Bradesco hoje, ou do próprio Bits, pode ser um rol muito maior de pessoas do que era quando a gente era obrigado a operar só com as nossas agências, né?
Então, a gente abre, amplia a distribuição de serviços brutalmente. As pessoas, às vezes, começam a dizer, poxa, mas isso é uma competição para os bancos. Bom, é uma competição, sem dúvida, mas também abriu-se um canal que não existia anteriormente, onde cada um e cada produto que está sendo colocado no mercado coloca embutido, né, uma jornada financeira garantida pelo banco, e isso torna o mercado muito mais atrativo. Porque, no fundo, a qualidade da prestação de serviço aí importa muito, né? A gente tem tido muitas discussões até com o Banco Central, quem consegue garantir o pagamento ponta a ponta, né? Porque, no fundo, essa experiência desses 30 anos e a solidez, né, que o mercado financeiro brasileiro tem, é super importante para garantir que o pagamento chega na ponta do outro lado, né? A gente fala isso como se fosse um dado da equação, mas no fundo é uma questão super importante, é o controle da fraude, é garantir que o recebedor recebe, que pode entregar o produto, né? Não é tão trivial assim quanto a gente meio que acha, né? E eu acho que outra coisa, adicionalmente, assim, para finalizar, os bancos também ganharam muito em escala com isso. Veja, há muitos anos atrás, cada banco ia desenvolvendo as suas soluções financeiras como um silo, né? Funciona para mim, eu tenho esse silo aqui, aí um outro concorrente faz a mesma coisa, tem uma ineficiência no mercado em desenvolvimento de redundâncias, tá certo? Que com esse advento da tecnologia do jeito que está hoje, a gente ganha muito. Em tempo, como o Bruno falou, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa do zero, muito raro. Eu já tenho alguém que fez, que eu posso combinar com alguma outra coisa, então, no fundo, a gente ganhou um acelerador, ao invés de ser um restritor, como muitos falam também.